Nós estamos aqui com a doutora Lena Parente, anestesiologista, e nesse mundo de saúde nós vamos conversar com ela sobre uma coisa muito impactante. Doutora Lena, a saúde ela começa na família? Começa na família, que é o primeiro berço de qualquer homem civilizado, de qualquer pessoa. É na família que começam os costumes, é na família que a criança tem o primeiro contato com a moralidade, é na família que a criança vai aprender a ser gente. Porque o que acontece hoje é que nós temos adultos que não são gente. Esqueceram que podem ser pessoas com suas capacidades máximas desenvolvidas, dentro das virtudes, que possam ser pessoas bondosas, benevolentes, com caráter, que trabalham, pessoas que carregam a compaixão no peito, que são generosas. E por uma orquestra social, digamos assim, sem entrar em pormenores, nós vimos perdendo isso ao longo das últimas décadas. Então, o que eu pretendo com as minhas crianças, que por enquanto são 3, é fazer esse resgate da nossa cultura. Como é que começou isso? Você montou um projeto, isso foi acontecendo e você despertou para isso. Como é que aconteceu isso na tua vida, né? Na verdade, começou no nascimento da minha primeira filha. Quando eu tive que deixar minha filha em casa para trabalhar, alguma coisa começou a entrar em dissonância dentro de mim. Eu achava que era normal uma mulher, uma mãe de casa, uma mãe de família, trabalhar 100 horas por semana, 60 horas por semana. Então eu trabalhava, eu dava muitos plantões e seguia a vida como a maioria das mulheres seguem, né? Eu não me preocupava em ter que trabalhar um pouco menos, cuidar da casa, cuidar do marido, me preparar para a chegada dos filhos. Então, eu só trabalhei, só segui o fluxo. Eu já não me sentia tranquila em deixar minha filha em casa com a televisão ligada, com outras pessoas cujas prioridades, cujos fundamentos, cujos princípios eu não conhecia a fundo. Para você deixar uma criança com outra pessoa é preciso confiar muito, e eu sempre tive pessoas em quem eu confiava, mas é preciso conhecer a alma daquela pessoa e a mim me parecia que alguma coisa estava fora do lugar. Então eu comecei a reduzir minha jornada de trabalho, depois veio o segundo filho, eu reduzi mais ainda. E no segundo filho eu comecei a estudar sobre educação, porque esse meu filho me deu muito trabalho lá por volta de 2 anos e todo mundo dizia vai passar, é birra normal, vai passar. Mas eu não acreditava que aquilo fosse simplesmente passar. No meu íntimo, no meu âmago, dentro das minhas orações, o lado espiritual, eu sabia que tinha alguma coisa errada, alguma coisa fora do lugar. E aí eu comecei a me envolver com esse projeto educacional, comecei a estudar muito sobre a educação, primeiro sobre a forma do corpo, né? Sobre os 4 hábitos básicos de uma criança, que são sono, alimentação, higiene e ordem. E depois eu comecei a entender que a educação era muito mais do que isso. Porque a educação é uma palavra que vem do latim, que chama exducere, significa guiar para fora. Então, educar é o guiar um ser humano para fora de si mesmo, para fora dele, né, em direção ao mundo, ao outro e a Deus. E eu comecei então a esse processo educacional, tanto estudar como seguir pessoas e mães que me inspiravam, que me trouxeram para o mundo da realidade, né? Grandes filósofos, grandes pensadores, que me trouxeram e me apresentaram uma realidade que até então estava envolvida por uma cortina. Eu não conseguia ver além daquilo. E foi com a ajuda dessas pessoas, a quem eu serei eternamente grata, que me mostraram que eu seria mais eu se eu vivesse a minha circunstância. Veio o terceiro filho e aquilo que já tinha sido uma redução drástica da carga de trabalho quase anulou, né? Então, hoje eu quase não trabalho mais como anestesista. Eu sou mãe educadora, eu abri mão daquilo que parece ser uma loucura aos olhos dos homens, mas que é uma sensatez aos olhos de Nosso Senhor. Eu abri mão da profissão momentaneamente para que eu pudesse me dedicar mais aos meus filhos, que estão vivendo essa primeira infância, que ainda não têm a idade da razão formada, que forma lá por volta dos 7 anos. Então, esses primeiros 7 anos são fundamentais para a criança entender, para que essa idade da razão esteja bem formada, reta e bem formada. Abri mão para que eu pudesse ter mais tempo de cuidado com a casa, com meu esposo, para que a vida da minha família estivesse em ordem, para que essa rocha sobre
onde eu estou, em cima de onde eu estou construindo a minha família, seja de verdade uma rocha, não seja uma areia movediça, não seja uma lama. Porque esse momento de pandemia, ele veio mostrar para todos nós onde nós depositamos a nossa fé e onde nós construímos a nossa casa. Helena, e como é que funciona isso na tua casa no dia a dia? É claro que meus filhos fazem danações de vez em quando, mas são crianças extremamente educadas, generosas. E eu tenho um perfil no Instagram que eu acabo falando eventualmente sobre esse tema da educação, né? Eu não quis expor a vida pessoal, particular, mas eu acabo um pouco trazendo isso sobre o que nós estamos falando aqui. Então, os meninos, qual é a diferença dos meninos? Eu os ensino a serem gente, né? Eu os ensino o valor do trabalho, o valor do sacrifício, o valor, por exemplo, de arrumar uma cama. Meus filhos acordam de manhã, eles arrumam a cama e eu estou falando de crianças de 6 e de 8 anos. Meus filhos põem a mesa, me ajudam a lavar louça, me ajudam a limpar uma casa se for necessário, me ajudam a tirar e colocar a mesa, comida, esquentar. E não é só isso, né? As crianças, ao terminar, eles já têm as regrinhas básicas. E quais são? Eles organizam os brinquedos depois de brincar, eles ajudam a compilar todo o material de estudo depois que a gente estuda. Mas é muito mais além disso, doutor. Eu estou falando apenas de um aspecto da nossa vida, porque a educação, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a finalidade. Para que se educa o homem? O problema é que hoje a finalidade educativa é passar no Enem. Então nós reduzimos o homem da capacidade máxima para um aspecto da vida dele, que é o aspecto do trabalho, o aspecto produtivo, é ser um cidadão, é passar numa prova. E a educação, ela envolve uma visão global do homem. Eu preciso educar essas crianças para elas atingirem a máxima potência daquilo que eu sei que eles são capazes. Então eu trago sempre um trabalho das virtudes para essas crianças. E aí as pessoas perguntam, mas o que é virtude, né? De onde você tirou isso? Elas vêm desde a civilização ocidental mais antiga de que nós temos conhecimento, que é a civilização grega. E os gregos, eles já trabalhavam com as virtudes, né? Platão, Aristóteles, mas eles traziam a virtude como um fim. Eles buscavam essa virtude como um fim em si mesmo. Então, eles buscavam a paciência, porque era para ser paciente. Eles buscavam a ordem material, a organização, para que a ordem fosse alcançada. Mas com a revelação, quando Deus se torna homem, essas virtudes elas ganham uma visão, um verniz diferente. Porque a virtude ela passa a ser encontrada durante o caminho, quando eu me dirijo a Nosso Senhor. Diante desse processo, como é que eles se comportam? Você está dando para ele toda essa experiência, que vai ser, para eles certamente vai ser uma experiência magnífica, que talvez eles só vão perceber isso no futuro, mas atualmente, como criança de 8, de 6 e de o bebê, como é que você percebe o comportamento dele em relação a isso? Como é que você percebe essa evolução deles? Os meus filhos não têm contato com telas, né? Eles não assistem televisão, eles não usam iPad, eles não usam celular, porque as crianças precisam ser educadas no contato com a realidade. Porque, do contrário, eles crescem dentro de uma virtualidade que afasta do dever diário. E São José Maria Escrivá, né, a quem eu muito sigo e quem eu muito admiro, ele sempre fala que a felicidade está em realizar bem uma pequena tarefa, em depositar amor numa pequena tarefa. Então, eu percebo que meus filhos são crianças menos agitadas, são crianças que são capazes de sentar numa mesa e conversar. Na última viagem que nós fizemos, um ano atrás, um pouco antes da pandemia, eles foram capazes de ficar sentados em todos os restaurantes, sem uso de tablets, sem gritaria, sem choro, como crianças normais deveriam ser educadas. Se eu souber recordar, na sociedade judaica, a criança deveria atingir a idade da maturidade aos 12, 13 anos. É aquilo ali, quando Jesus foi apresentado ao templo, aquela idade de 12, 13 anos marca a passagem para a vida adulta. Então, aos 13 anos, ele já deveria ser um adulto responsável. E o que nós temos hoje na nossa sociedade são adultos com 35 anos, com 30, que ainda estão na casa dos pais, que ainda não se encontraram, que ainda não trabalham, que ainda são pessoas dependentes e frágeis. E quando eu trago as crianças para viverem dentro da realidade, na luta com as frustrações, porque as crianças sim precisam se frustrar,
As crianças sim precisam entender que elas não podem ter tudo aquilo que elas querem. As crianças sim precisam entender que o mundo não está a serviço delas, pelo contrário, elas é que estão a serviço dos outros. Então, quando eu trago tudo isso para a vida deles, eu crio pessoas fortes. Eu deixo de criar pessoas de gelatina, porque hoje o que nós temos são famílias piquenique, em que a diversão paira entre todos os componentes daquela família, através do uso de todos os eletrônicos, viagens, brinquedos, roupas, e essas pessoas se tornam de gelatina. Elas sucumbem dentro da realidade, elas caem diante da realidade. Eu não forjo caráter com o que é fácil. Eu forjo caráter quando eu educo aquelas crianças diante da dificuldade, porque eles vão criando forças, eles vão criando substratos dentro deles, de onde eles possam extrair essa força quando eles precisarem diante da vida. E em relação à diversão, hoje em dia sabe que as crianças se divertem muito nessa parte eletrônica. Eles voltam a ter aquela diversão que eu chamo aquela diversão raiz, aquela diversão que, no meu caso, foi a diversão que eu tive quando era criança. Na brincadeira que ela tem substrato para construir uma personalidade. Então, tanto que quando as crianças estão brincando, nós percebemos claramente, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo, mas se eu fizer isso, você faz aquilo. Então, é no faz de conta que o adulto vai ganhando concretude. Então, eles brincam de terra, andam de bicicleta, brincam na rua, brincam de bola, andam de cavalo. Quanto mais contato com a natureza trouxer para essas crianças, mais contato com aquilo que é real elas vão ter, né? E mais eu estou transformando elas no que elas vão ser. Então eles brincam muito, eles não têm contato com a virtualidade, eles estudam ali pela manhã, um período que vai mais ou menos de 3 horas de estudo, né? Ininterrupto, basicamente, porque é uma professora para um aluno, então não tem enrolação. Então eles estudam pela manhã e à tarde eles são liberados. A mais velha gosta muito de ler, de 8 anos, então já leu muitos clássicos, né? Já leu alguns 2 vezes, por exemplo, já leu O Senhor dos Anéis. Ela gosta muito de Tolkien, então já leu O Hobbit, Mestre Gil de Rei, entre outras obras dele. Ela gosta muito de Lewis, né, que era um contemporâneo de Tolkien, e com uma obra que tem toda uma simbologia cristã, né, que são as Crônicas de Nárnia, e tantos outros livros. E com o menor, o do meio, na verdade, ele ainda está em processo de alfabetização, então eu pratico a leitura diária com eles, né? Eu leio em voz alta para eles. E eles vão ter sempre essa lembrança da voz da mãe que lia para eles antes de dormir. É uma lembrança gostosa de se ter. Voltando à sua pergunta, eles brincam muito, leem muito, ajudam em casa, são crianças compreensivas, respeitadoras. Mas é claro que eles também têm momentos de birra, é claro que eles também, porque são crianças e ainda estão em formação. O que eu não posso aceitar é um adolescente de 12 anos com birra. Mas enquanto essa idade de 6, 7, 8 anos, isso ainda é tolerável com suas devidas proporções. A de 8 anos já tem uma percepção já de mundo, ela já conhece, já entende o que está no entorno. E ela percebe no entorno outro tipo de vida, de brinquedo, de atividade que não é o que ela faz. Como é que você lida com isso e como é que ela lida com isso nessa percepção do mundo que está no entorno dela? Semana passada eles me perguntaram, mãe, fulano de tal, porque nós moramos num condomínio, então eles têm muito contato com outras crianças no final do dia, eles brincam juntos, o João faz aula de futebol, a Júlia faz aula de balé, o João faz aula de pismo, então eles têm muito contato com outras crianças e eles percebem a diferença, isso que o senhor está colocando aqui. E então eles perguntaram, mãe, quando é que nós vamos ter celular? Porque fulano de tal tem 2 celulares. Eu falei, bem, então preste atenção no que a mamãe vai falar. Quando você trabalhar e ganhar o seu dinheiro, você vai poder comprar o seu celular. Isso pode ser com 16, com 17, com 18 anos, não antes disso. Por quê? Porque a mamãe é quem sabe o que é melhor para você. Dar um celular nessa faixa de idade de 7, 8 anos é completamente antieducativo. Então, eles confiam que existe alguém maior do que eles, que sabe o que é melhor para eles. E assim é a nossa relação com o Criador, né? Então, quando eu faço essa analogia de a mamãe sabe o que é melhor para vocês, e mesmo que vocês não gostem disso agora, vocês precisam confiar, então eu sempre depois faço a analogia, assim somos nós com Deus. Deus também é um pai que precisa corrigir. E muitas vezes nós queremos algumas coisas que não se concretizam naquele momento, porque Ele é o pai que sabe o que é o melhor para nós em cada momento da vida. Nós temos uma vida muito centralizada, cristocêntrica.
né? As crianças fazem as orações em latim, né? Latim é um resgate que eu fiz também. Não encontrei professor de latim, então eu estudei latim para ensinar latim a ela. Eles fazem algumas orações em latim, mas fazem aulas de latim diversa também, não só dentro das orações, porque existem muitos textos escritos em latim com os quais eu gostaria que eles tivessem contato, porque o latim é a mãe da língua portuguesa, porque a língua portuguesa ela vem embrutecendo, né? Então, se nós pudéssemos ser atentos, nós podemos visualizar que a língua ela vem diminuindo, né? Então, amiga virou miga, que virou migs, que daqui a pouco vai virar mi, né? Então, a língua ela vem passando um processo de embrutecimento, né? De emburrecimento. E quando eu trago o latim para dentro da minha casa, a língua portuguesa ela se torna mais bela, mais bonita, uma língua herdada de um povo que nos foi contado que era um povo medíocre, mas o povo português é um povo grandioso, um povo valoroso, um povo que inventou as grandes navegações, que chegou às Índias, é um povo que lutou bravamente para alcançar o que eles alcançaram. Então faça esse resgate, né, do latim, dos Lusíadas, de tudo isso. E assim como as tuas crianças, que já têm 7 anos, ela percebe o mundo lá fora e você faz toda essa educação com elas, existe outra percepção, quer dizer, a percepção dos amiguinhos dela do condomínio, que percebe que ela já tem 8 anos e que não tem nenhum celular. E que talvez ela diz, eu não tenho celular porque minha mãe disse que no momento eu tenho celular. Como é que esses amiguinhos dela percebem os teus filhos nesse convívio de comunidade? Sem querer, a gente acaba chamando a atenção, né? Eu sempre fui uma pessoa muito discreta, não tenho intenção nenhuma de trazer holofotes para as nossas vidas, mas isso acaba chamando a atenção porque é muito distoante do que é o normal, do que é o tolerável, do que é, entre muitas aspas, aceitável. Mas o que acontece é que as mães acabam se rendendo. Então eu tenho algumas amigas no condomínio que não eram amigas, mas que por causa dessa educação diferenciada elas começaram a me perguntar como você faz, ensina pra gente onde foi que você estudou, que eu também quero fazer isso. Então eventualmente eu publico uma coisa ou outra, né, uma aula aqui, uma aula ali, alguma coisa que eu faço diferente com eles, e elas sempre perguntam onde foi que você comprou isso, me ensina a fazer aquilo, já pediram para eu abrir um curso. Mas nesse momento a prioridade é estar dentro da minha casa e eu não quero abrir mão disso. Você tem essa ideia, essa percepção, esse pensamento de futuro de abrir entendeu? E ensinar isso para as outras mães? Sim, tenho essa pretensão, mas eu preciso comer mais arroz com feijão ainda, né? Preciso estudar um pouco mais. O professor Olavo sempre fala que nós não podemos nos manifestar pelo menos antes de 5, 10 anos de estudo. E eu só tenho 3, quase 4 anos, eu preciso ainda de muito tempo de estudo para que eu possa ter segurança e firmeza para ajudar outras pessoas. Eu ajudo de alguma maneira, né? Então quando eu trago essa realidade para as pessoas, elas acabam se encantando, porque elas veem que é possível educar de uma maneira diferente. O que acontece é que isso tudo foi roubado de nós, porque fugiu do nosso horizonte de consciência. Então, quando eles veem que é possível, muitas pessoas se encantam. Eu já recebi muitos depoimentos de pessoas que voltaram à igreja, de pessoas que começaram a tirar as telas e que perceberam que a birra da criança para comer estava relacionada à televisão, que a criança dormia mal porque ela assistia muita televisão antes de dormir. Então, quando as mães começaram a tirar as telas, quando elas começaram a ler para as crianças, quando elas começaram a voltar para uma vida religiosa, sem nenhum tipo de proselitismo em relação a uma religião específica, mas essa vida espiritual, essa vida que é o que traz a firmeza para o nosso corpo, as crianças mudam. Outro dia não, algum tempo atrás, eu trabalhava com uma enfermeira e ela me fez o relato de como a filha estava. E quando eu terminei de ouvir, eu só falei uma coisa: tira a televisão da sua filha e me fala daqui a 7 dias como ela está. E naqueles 7 dias nós nos encontramos, ela quase se ajoelhou diante de mim e falou: doutora, muito obrigada, porque minha filha estava um zumbi e eu nem percebia que ela era um zumbi. Ela não olhava nos meus olhos. E em 7 dias eu consegui fazer com que essa criança olhasse para nós, com que ela risse, com que ela brincasse, porque parecia um vício, ela parecia uma viciada, uma drogadita quando se tirava a televisão, né? Ela esperneava, ela gritava. Síndrome da abstinência. A síndrome da abstinência.
Lena, assim como tem mães que realmente te procuram para saber o que você está fazendo, eu acredito que tem mães que pensam o contrário, que você devia voltar para o trabalho, que você devia deixar suas crianças na escola, que ela acha que esse comportamento não é o ideal. Você tem algumas mulheres que pensam dessa forma em relação a isso? Claro. Tenho pessoas muito próximas que pensam que há um certo exagero naquilo que eu faço, né? Há um exagero, doutor, quando eles não entendem a finalidade da educação, né? Quando eles veem as virtudes pelas virtudes. Então, quando eles enxergam como os gregos, então sim, há um certo exagero. Mas quando eles entendem que a nossa vida é um ato de fé para resgatar, para voltar para o céu, então é aí que as coisas mudam de figura. Há pessoas que criticam, sim, mas eu já me libertei das críticas, porque eu já atingi um grau de segurança, de maturidade, que eu é quem sei o que é melhor para minha família. Por exemplo, alguém muito próximo julgar que eu deveria trabalhar, para mim tanto faz. Eu apenas rezo para aquela pessoa. Eu já não respondo, né? Houve um momento em que eu tentava argumentar e contra-argumentar, mas nesse momento eu apenas sorrio e faço uma prece por cada um. Você acha que numa sociedade criada dessa forma, você acha que as pessoas que vão evoluir num lar com esse tipo de comportamento, elas vão ser pessoas ao longo da vida mais saudáveis? Com certeza, né? O foco, né? Essa nossa conversa sobre a saúde, pessoas equilibradas têm mais saúde, né? Pessoas equilibradas diante de uma pandemia, elas sabem de onde tirar recursos para se manter equilibradas e saudáveis mentalmente. Porque nesse momento, não é só a saúde física que o Covid tem nos custado, mas principalmente a saúde mental, né? Quantas pessoas passaram a usar medicações e precisaram de terapia e precisam de ajuda mesmo psicológica? Pessoas equilibradas, elas têm mais substratos aonde recorrer nessas ocasiões. São pessoas que certamente serão mais saudáveis. Para Lena, qual é o segredo da saúde? São Tomás já dizia, há muito tempo, que o homem é uma unidade indivisível, formado por corpo e alma. E o corpo ele é a manifestação da alma. Se a alma não vai bem, o corpo não há como manifestar beleza, bondade e verdade. Com a alma nobre, com a alma elevada, nós conseguimos todo o resto. Porque é isso que traz a fortaleza da vida. Uma alma nobre é capaz de infinitos desafios. Eu vou citar um apenas. Eu não sei se você não teve a oportunidade de ler um livro encantador que chama Em Busca de Sentido. É um livro de um psiquiatra que chama Viktor Frankl, que ficou preso no campo de concentração. E aquele homem conseguiu, apesar de todas as intempéries pelas quais ele passou, apesar de tudo aquilo que ele viu, ele conseguiu ser um preso com liberdade interior, porque ele era capaz de observar o pôr do sol e sentir uma felicidade, porque alguma coisa tocava na alma dele, alguma coisa elevava o espírito à transcendência. Enquanto nós aqui na Terra não olharmos para o céu, enquanto nós não resgatarmos a transcendência, nós não seremos completamente felizes. Nós conversamos aqui com a doutora Lena Parente. Vocês verificaram a quantidade de informações que ela nos trouxe, que certamente vai mudar muito a nossa maneira de pensar. Doutora Lena, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada, senhor, por essa oportunidade. Foi muito bom.